Olá, tudo bem? Meu nome é João Alexandre Guimarães e seja muito bem-vindo ao Prosa no LabDH. A prática do profiling já é comum no dia a dia dos usuários da internet, principalmente para fins comerciais e para publicidade direcionada. Mas e quando essa prática, a construção de um perfil digital, é usado na imigração? E principalmente quando esse perfil digital é usado para discriminação ou para negar a entrada de uma pessoa em um país? E para falar sobre os direitos humanos, imigração e novos algoritmos, recebemos a mestranda da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, a URI, Campo Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, bolsista do Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições Comunitárias de Ensino Superior, CAPES-Prosuc, bacharel em Direito pela URI Campo Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, pesquisadora voluntária em projetos de pesquisa e pesquisadora voluntária do Centro de Estudo e Pesquisa em Direito e Tecnologia, Stephanie Heyman-Patz. Stephanie, seja muito bem-vinda ao Prosa no LabDH e já começo com a polêmica, né? Os países podem usar inteligência artificial, algoritmos e criar um perfil digital de uma pessoa para aceitar ou não ela na entrada no país? Seja muito bem-vinda. Então, boa tarde, João, boa tarde a todos e a todas. É uma grande alegria participar da prosa do LabDH, e a resposta é sim, os países eles utilizam sistemas de inteligência artificial, eles utilizam a criação de perfis digitais para deferir ou não a entrada de imigrantes em seus países. Se isso é legal ou se isso é ilegal, aí é uma outra história. Muitos países já têm legislações específicas para falar e para debater tais temas, mas muitos países ainda não têm. Então, aqui temos uma grande oportunidade, né, de conversar com o João e também com os ouvintes, de certa forma, sobre a necessidade de se pensar, então, o uso da inteligência artificial, dos algoritmos e da criação de perfis nesse ambiente. Temos que entender que nós temos migrantes aqui, né, de vários lugares, temos ouvintes migrantes, pode-se assim dizer, e sim, é uma oportunidade interessante de poder falar sobre esse assunto. Aqui cabe lembrar que muitos países já utilizam a inteligência artificial no seu controle migratório, e temos como exemplo a Argentina, nossa vizinha, o Reino Unido, o Canadá, a Nova Zelândia, os Estados Unidos, entre tantos outros países como o Brasil. E aqui eu gostaria de trazer algumas informações para a gente começar essa conversa entendendo um pouquinho como se dá essa aplicação, então, de inteligência artificial em sistemas migratórios nos diferentes países que eu já mencionei. Na Argentina, nós temos que o Departamento Nacional de Imigração, ele criou uma plataforma aberta em uma nuvem privada para analisar os dados dos migrantes. A ideia aqui, então, é ter insights com o uso de sistemas de inteligência artificial para gerar mais eficiência, então, na análise de possíveis ameaças de pessoas e produtos na entrada do território argentino. O país, ele fala que ele quer direcionar melhor os recursos humanos que entram no país, então, fazendo essa identificação de quem são essas pessoas, assim como o envio dessas pessoas e desses produtos a diversas regiões do país. A Argentina também fala que o departamento ele criou uma base de dados única, né? O desejo dele, então, é unificar os dados dos países e trazer uma forma simples de utilização pelos agentes fronteiriços em tempo real, o que poderia ajudar na eficácia das decisões tomadas. Já no Reino Unido, nós temos um sistema de triagem que ele é definido como uma fila, ele define a fila e como se utiliza o visto, né? Como o visto ele é deferido. Então, nesse sistema de triagem, o Reino Unido ele deferiu 3 bandeiras: a bandeira vermelha, a amarela e a verde. E em 2020, em agosto do ano passado, o sistema estava sendo utilizado como ele estava sendo acusado como um sistema que classificava em bandeira vermelha pessoas com nacionalidades suspeitas. O que isso significa? O que isso quer dizer? Pessoas de algumas nacionalidades eram consideradas suspeitas, entravam nessa lista vermelha e tinham um período maior de espera para fazer o seu visto e também algumas restrições no período de entrada no país. Então, esse sistema ele foi
parado, né? Em 2020, agosto de 2020, o sistema ele parou de ser usado no Reino Unido a fim de ter um sistema de um processo para auditá-lo, né? Para identificar então se esse sistema ele era ou não discriminatório, se ele tinha ou não algum viés que poderia ajudar numa decisão negativa de forma injustificada. No Canadá, também nós temos um grande exemplo que veio do documento Bots at the Gate, seriam os robôs no gate de entrada do país, que ele fala que sim, que no país, no Canadá, existiam, então, vários riscos de que essas ferramentas, elas tomavam decisões com um viés discriminatório, então elas tinham no seu sistema dados que eram enviesados e que acabavam tomando decisões enviesadas. Esse sistema do Canadá ele também está sendo alvo de muitas críticas e também pesquisas. Então, o que os pesquisadores do documento falam é que esse sistema do Canadá, existe uma falta de transparência no procedimento. Então, não é possível saber como essa decisão é tomada, como esses dados são tratados e o porquê da decisão final. Ele apenas dá uma decisão de entrada ou não no país. E aí, no sistema do Canadá, nós temos um exemplo bem interessante, que uma das perguntas feitas para pessoas de origem árabe era o que elas achavam sobre o uso de burcas, sendo que para outras pessoas de outras nacionalidades, essa pergunta sequer era mencionada no formulário. Então, simplesmente pela nacionalidade da pessoa, ela tinha um certo tipo de pergunta, ou então o que ela achava do terrorismo, enquanto outras pessoas de outras nacionalidades sequer eram perguntadas sobre a temática. Já na Nova Zelândia, também nós temos notícias que, em 2018, elas falavam sobre o processo do país de identificar dados como idade, gênero, etnia, entre outros, sendo aqui considerados dados sensíveis de imigrantes, então, para mapear os grupos que geravam altos riscos hospitalares, ou grupos que estavam propensos a cometer certos crimes. Esse levantamento do estado da Nova Zelândia, né, do país Nova Zelândia, ele levava essas informações para acelerar o processo de deportação de imigrantes ou então dificultar a solicitação ou a revalidação dos seus vistos. Então, era um sistema que se utilizava de dados sensíveis para, de alguma forma, afirmar que essas pessoas eram mais propensas a gerar um custo hospitalar ou então a cometer crimes. No Brasil, então, nós temos alguns usos, né, de inteligência artificial no sistema migratório. O país ele ainda está caminhando nesses usos, ele ainda está desenvolvendo novas tecnologias, e aqui podemos trazer, né, para o debate o sistema do embarque mais seguro, que é um sistema que ele se utiliza da biometria e ele valida a entrada do viajante através de selfies tiradas nos totens de alguns aeroportos, que faz um cruzamento de dados com os sistemas do Denatran e do TSE. Então, o objetivo é tornar o embarque mais rápido e mais seguro, entretanto, nós temos algumas divergências quanto ao uso dessas informações, à finalidade dessas informações, como essas informações elas são tratadas, que tipo de órgão tem acesso, né? Quais são os terceiros que têm acesso e quais são os danos também que podem ser causados, tendo em vista que não foi feito um relatório de impacto à proteção de dados pessoais anterior à utilização. Então, hoje nós temos embarque mais seguro nos aeroportos, o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em Florianópolis e em Salvador. Claro que as pessoas, elas são voluntárias, né? Quem quer participar pode passar por esse processo, é algo voluntário ainda, mas que tenha a ideia de ser utilizado em larga escala para facilitar, é claro, a entrada dos viajantes, mas ainda gera muitas dúvidas, gera muitos questionamentos quanto ao impacto à proteção de dados pessoais no que se refere à proteção da dignidade da pessoa humana, enfim, há outros pontos que com certeza vamos estar debatendo nessa prosa. Mas é mais ou menos isso, João. Então, sim, nós temos o uso de inteligência artificial em diversos estados, no que se refere ao controle migratório. Muitos desses estados, eles não mostram de forma clara, de forma transparente,
como esse dado é tratado, então não existe uma transparência total da pessoa saber como o dado dela ele é tratado. Em alguns países, como no Reino Unido, esses processos que se utilizam de inteligência artificial, esses sistemas, eles foram parados para serem auditados, e em outros eles continuam funcionando. Então, entendemos que é um assunto de extrema relevância, ainda mais no contexto em que as migrações são tão importantes como o contexto atual. E nessa temática do uso da tecnologia, principalmente do uso do profiling, que é a criação de um perfil digital para a pessoa, né? Que é muito comum já nas redes sociais, nos sites de compras, para a gente, para fins de publicidade direcionada, para eles saberem o que nós gostamos, o que a gente quer consumir. Mas como é que isso realmente pode impactar na vida dos migrantes, principalmente nessa ideia que você trouxe de grupos seletos utilizam determinadas perguntas, outros países utilizam determinadas tecnologias que em outros não usam. Como é que isso pode impactar na vida do migrante? Então, é uma pergunta muito interessante e devemos analisá-la pela ótica do impacto que causa nos direitos humanos e nos direitos fundamentais do migrante. Então, como essa tecnologia ela pode impactar o migrante? E aqui nós devemos entender que o perfilamento ou o profiling, como é muito, enfim, como é recorrente, a utilização desse termo, ele não é novo. Nós temos na história perfilamento, o uso de dados no decorrer da história, e aqui podemos trazer exemplos bíblicos até de pessoas se movimentando para poder fazer o censo, para poder entender qual é a população, quantos homens, quantas mulheres, qual a idade de cada grupo. Então, o perfilamento ele é muito importante para uma questão de organização, ele é importante para, no decorrer da história, ele já foi utilizado muitas vezes. Todavia, o perfilamento, na atualidade, ele tem um diferencial, ou seja, o diferencial dele hoje é o uso dos dados e a quantidade de dados. Hoje, com diversas tecnologias, nós temos um uso de dados maior, muito maior a cada momento. Nós temos dados sendo utilizados, como o João falou, para publicidade direcionada nas redes sociais, e aí eu tenho certeza que cada um de vocês que está nos escutando agora, com certeza recebeu uma publicidade direcionada no dia de hoje, né, os pais de vocês também, então nós temos isso de uma forma muito maior na atualidade. E sobre o impacto desse uso nos migrantes, nós devemos entender que existem sim muitos impactos e eles podem ser, de certa forma, positivos ou negativos. Então, é uma situação muito complexa, mas como aspectos positivos do uso do perfilamento, nós temos, por exemplo, a celeridade no processo migratório, que em uma situação de imigração forçada, a celeridade é um ponto crucial para evitar mais um dano para esse migrante. Então, sim, nós temos a celeridade, nós temos essas tecnologias como uma verdadeira ferramenta para os agentes fronteiriços em tarefas repetitivas ou então em tarefas que demandem um nível elevado de atenção. Nós também temos e podemos ter muito mais a redução de entrada de pessoas filiadas a organizações terroristas, que pós 11 de setembro foi algo muito grande, foi algo que impactou realmente as migrações no mundo, né? Então, essa preocupação com o terrorismo, ele muitas vezes ele é real, muitas vezes ele é aumentado por algumas nações têm mais medo do que as outras, então esse perfilamento ele pode ajudar, sim, a reduzir a entrada de grupos terroristas. Ele também pode ajudar a inibir o tráfico de pessoas, ou seja, a inibir o tráfico de pessoas, em especial de grupos vulneráveis, como crianças, adolescentes, mulheres em situação de precariedade, como já acontece em muitos casos, e também imigrantes forçados. Além, é claro, de ser uma forma de reduzir a entrada de produtos ilegais, como entorpecentes e armas. Então, o uso ele pode ser benéfico, ele pode ser positivo. Todavia, nós também devemos lembrar que ele pode ser um uso negativo. E aqui nós temos como algumas das principais preocupações, então, que seriam a utilização dos dados pessoais dos migrantes para fins diversos dos estabelecidos inicialmente, ou seja, um uso indevido dos dados pessoais. Também temos aqui a criação de sistemas discriminatórios, então, que se utilizam de dados pessoais sensíveis para permitir ou então negar a entrada de imigrantes no país. E aqui os dados sensíveis a gente pode relacionar dados relacionados ao estado civil, ao gênero, à opção sexual, à opção religiosa, em que muitos países nós temos uma perseguição devido a esses motivos. Então, a utilização do dado sensível pode negar a entrada de uma pessoa que precisa de ajuda. Então, sim, nós temos que levar em conta que pode ter um uso que é um uso negativo.
E, por fim, ainda nós temos a possibilidade de hackeamento do sistema. E aqui temos notícias a cada instante de vazamentos, de mega vazamentos de dados no Brasil, e também de paralisação do sistema. E aí eu trago a informação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que teve o sistema totalmente bloqueado durante alguns dias, o que levou a um grande prejuízo nos processos e o que também levaria a um grande prejuízo nos processos de admissão das pessoas no território brasileiro. Então, sim, entendemos que o perfilamento, ele ocorre na história, na história humana, não é algo novo. O que é novo agora é a quantidade de dados e as novas tecnologias que nós temos para avaliar esses dados, para organizar esses dados. E sim, ele pode ter muitos aspectos positivos e muitos aspectos negativos, mas antes de tudo, nós precisamos analisar a repercussão a partir da ótica da violação e do impacto nos direitos humanos e direitos fundamentais dos migrantes. Então, é preciso considerar a pessoa migrante para aí sim ver o impacto que isso pode gerar na vida dela. E pensando principalmente na proteção de dados pessoais dos migrantes, na Europa nós temos o Regulamento 2016-679, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, RGPD, e para quem gosta da sigla em inglês, né, GDPR. No Brasil temos a recente Lei Geral de Proteção de Dados de 2018, que entrou em vigor em setembro de 2020, e temos a autodeterminação informacional como um direito humano reconhecido pela ONU. E como é a efetiva proteção dos dados pessoais para esse público que podemos considerar vulneráveis, já que estão mudando de país, né, ou são obrigados a mudar de país para tentar uma vida melhor, para tentar sobreviver, né, porque a maioria está fugindo de uma violência, seja doméstica, seja de guerra, seja de uma destruição massiva por causa de efeitos naturais como ciclones, furacões, tsunamis, né? E existe a possibilidade deles autodeterminarem o que os países sabem sobre eles, porque tem, por exemplo, os Estados Unidos que obrigou todo mundo que estava pedindo visto a fornecer as suas redes sociais, os seus usuários e as suas senhas. Então, como é que é visto isso? É possível, por exemplo, uma pessoa nessa situação vulnerável autodeterminar o que os países sabem sobre eles? Excelentes perguntas, João. E aqui é bom entender que nós temos uma diferenciação entre os grupos de imigrantes. A doutrina clássica, ela define migrantes como migrantes voluntários e migrantes forçados. Então, os voluntários são aquelas pessoas que desejam mudar de país por uma questão própria. Quero mudar para os Estados Unidos para conseguir um emprego melhor, ou então quero mudar para Portugal para poder fazer um curso de pós-graduação. Enfim, é uma migração voluntária. A pessoa quer sair do seu país e quer, enfim, buscar uma nova vida, um novo trabalho em outro país. Já a migração forçada, ela se dá por um motivo de violação. E a pessoa é obrigada a deixar o seu país, a deixar a sua cultura, os seus amigos, sua família, seu idioma, em busca de segurança e proteção em outro país. E aqui na migração forçada, nós temos divisões. Claro, a doutrina ela não é unânime em falar quais são as divisões, ela tem alguns questionamentos quanto a isso ainda, mas nós temos migrantes forçados como os refugiados, e aqui nós temos a Convenção dos Refugiados de 1951, definindo quem são os refugiados. Também temos o Protocolo de 67, definindo, então, tendo uma abertura um pouco maior na questão tempo e espaço, né, questão tempo e geográfica. Temos esses refugiados, então, que eles saem do seu país por um motivo de grave e massiva violação de direitos humanos, e são pessoas que fogem por motivos de guerra, e aqui nós temos vários exemplos, como a guerra na Síria, que, enfim, gerou milhões de refugiados. Temos os nossos vizinhos venezuelanos, que são considerados refugiados, mas também temos pessoas, migrantes forçados, que não são considerados refugiados. E aí você traz muito bem a questão de motivo de fuga por um ciclone ou por uma destruição natural, que a doutrina chama de refugiados ambientais, mas a legislação ela ainda não tem esse termo consolidado. Então, nós temos os refugiados ambientais, que são uma categoria que não tem legislação, mas que são cada vez maiores. E aí nós temos diversos países do mundo que foram assolados por catástrofes naturais e que as pessoas não tinham mais, não é viável mais a vida nesse local, elas estão tendo que fugir.
Então, aqui é preciso lembrar que migrar, ele é um direito humano, seja de forma voluntária ou forçada, isso é um direito humano e que a migração ela deve ser protegida. E aqui é preciso considerar que a proteção dos dados pessoais, no que se refere à migração, ela é muito sensível, porque essas pessoas, muitas vezes, elas não entendem o país, o idioma que elas estão, do novo país, elas não sabem falar o idioma, elas não entendem as regras, elas não entendem as legislações, elas não entendem a cultura do novo país, então elas vão para essa frente, né? Elas vão para essa fronteira, muitas vezes sem entender o que elas vão enfrentar. Então, falta muito conhecimento, falta ainda capacitação dos profissionais. Entendemos que o Brasil ele é um país com condições, né, com limites geográficos continentais, temos grandes fronteiras, é um desafio realmente cuidar das fronteiras do país, mas muitos profissionais, eles tentam se capacitar muitas vezes por conta própria, então tentam aprender um outro idioma, tentam ter uma relação um pouco melhor, e aqui eu tenho o exemplo da Polícia Federal da minha cidade, de Santo Ângelo, no noroeste do Rio Grande do Sul, e que eu conheço os policiais e assim, dá para ver que eles fazem por conta. Então, eles aprendem um novo idioma por conta, muitas vezes eles se juntam para ajudar até na alimentação da pessoa, ou tentar conseguir um tradutor para conseguir traduzir a documentação, mas muitas vezes isso não é feito de forma unificada. Então, a realidade do país, ela é precária nesse sentido. Muitas vezes os nossos agentes, eles não têm as condições básicas de fazer o seu trabalho de uma forma adequada, e aí temos uma dificuldade, porque quando a pessoa ela não sabe o seu idioma e o agente fronteiriço não está preparado para falar o idioma da pessoa, temos já um choque inicial. E aí, como eu vou proteger os dados pessoais se eu não consigo nem entender, se eu não tenho esse primeiro passo? Então, é um motivo que a gente precisa prestar atenção, né? A gente precisa tentar ver como amenizar essa situação. E no que diz respeito à proteção e à legislação sobre dados pessoais no Brasil, nós precisamos entender que a legislação nacional, ela é vasta, nós temos tanto de forma constitucional como infraconstitucional, legislações que buscam, sim, a proteção dos dados pessoais. E aqui cabe lembrar que nós temos na própria Constituição Federal de 1988, que ela aponta a inviolabilidade da vida privada, o sigilo das comunicações, o habeas data, então como instrumento para assegurar a proteção das informações e dos dados pessoais. Temos também no Código Civil de 2002, então, que protege diretamente a vida privada. Temos na presença do Código de Defesa do Consumidor de 1990 também, claro que mais voltado para relações consumeristas, mas temos sim a proteção da privacidade, a proteção dos dados pessoais. Temos também o Marco Civil da Internet de 2014, que ele é baseado, uma das suas pedras angulares é, sim, a proteção. Temos ainda, então, o projeto da emenda constitucional, ou seja, a PEC 17 de 2019, que ela ainda está em tramitação e ela visa incluir, então, a proteção dos dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais, além de fixar, então, a competência privativa da União para legislar sobre assuntos de proteção e tratamento de dados pessoais. E aí, como você muito bem mencionou, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí dá para se pensar, poxa, mas a gente já tem tanta legislação, por que criar mais uma lei? Por que criar a LGPD? Então, a LGPD, ela, né, dentro de um cenário que existe muita regulamentação, ainda existia uma insuficiência. Então, foi necessário criar a LGPD para proteger as diversas facetas que estavam ainda no meio que uma lacuna, né? Então, a LGPD ela é importante, ela veio, sim, para preencher essas lacunas das outras legislações, e ela é aplicável a uma diversa gama de usos, tanto no mundo online quanto no mundo offline. Isso é muito importante lembrar, porque às vezes a gente esquece, né? A gente acha que a LGPD é só para o universo online, e não é. E aqui eu trago dois pontos que são muito importantes quando o assunto é a proteção de dados pessoais no ambiente do controle migratório. O primeiro deles, então, é o anteprojeto da chamada LGPD penal, que é um anteprojeto que está em tramitação, e ele trabalha com as alíneas A e D do inciso 3º do artigo 4º da LGPD. Ou seja, esse anteprojeto, ele trabalha com a ideia de segurança pública e das atividades de investigação e repressão das infrações penais. O Rodrigo Maia, quando autorizou a criação do anteprojeto, né? Ele nomeou o grupo de especialistas que iriam conduzir o anteprojeto, ele deixou de fora duas alíneas. Então, ele deixou de fora as alíneas B e C do inciso 3º, ou seja, o anteprojeto ele não trata da defesa nacional e nem da segurança do Estado.
E aqui nós temos um grande problema, então uma grande espécie de zona cinzenta, porque quando a lei ela não trata específico, nós temos uma lacuna. Então, quando você fala sobre dados de proteção, sobre a proteção dos dados, no que se refere à defesa nacional e à segurança do Estado, nós não temos uma legislação específica para tratar disso. A LGPD fala que é preciso que tenha uma legislação, mas nós ainda não temos. Então, criou-se uma espécie de zona cinzenta que vai precisar ser trabalhada, ainda mais no que se refere à proteção dos dados pessoais dos migrantes, que passam, sim, por uma defesa nacional e por uma segurança de Estado, quando o assunto é terrorismo, ou, enfim, pela própria organização do Estado. Então, nós precisamos trabalhar essas ideias. Sabemos que o arcabouço jurídico nacional, muitas vezes, ele é muito cheio, ele tem muitas legislações, e para as pessoas leigas, às vezes, poxa, mais uma lei? Para que mais uma lei? Nossa, o custo disso? Mas sim, entendemos que é preciso trabalhar essas duas linhas, a B e C, ou seja, da defesa nacional e da segurança do Estado, para proteger o país também, mas considerando também a proteção e a dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais desses migrantes que vão ter que passar por esse sistema de tratamento de dados, eles vão ter que passar por esse controle migratório. É uma segurança para o Brasil, mas também é uma segurança para eles, considerando todas as convenções que o Brasil faz parte no que se refere à proteção e da migração segura. Então, entendo que são assuntos que a gente vai precisar continuar trabalhando, a gente precisa trabalhar a proteção de dados nas mais diversas esferas, e aqui eu parabenizo a Prosa por trazer um assunto tão relevante e trabalhar mais uma dessas facetas da proteção de dados. Sei que já foram trabalhados diversos assuntos e que ainda serão trabalhados diversos assuntos nesse podcast, mas eu acho interessante também trazer um pouquinho para o controle migratório. Stephanie, entende-se que os países são soberanos e que eles têm autonomia de permitir a entrada ou não de pessoas no seu território. Mas, especificamente, quando falamos de imigrantes e refugiados, dessas pessoas vulneráveis que precisam mudar de um país, né, para outro, para a sua sobrevivência, usar a tecnologia não desencadearia uma crise ainda maior, como recentemente vimos na Espanha, inclusive com uma fotografia chocante, com um policial resgatando um bebê no mar, e agora nos Estados Unidos também, que teve o vídeo do menino do deserto do Texas que estava abandonado e foi achado pela polícia. Essa crise não pode piorar com esse uso da tecnologia? Então, João, é realmente muito... Essas imagens são chocantes, essas imagens, elas mexem com qualquer um. Tenho que admitir aqui, enfim, mencionar que uma das primeiras imagens que mais me chocou foi a imagem do Aylin, que era um menino sírio de 3 anos, que repercutiu o mundo inteiro, que ele estava nas margens de uma praia grega, e essas imagens são muito chocantes, elas sensibilizam, enfim, a população para se falar sobre isso. E é muito triste, nós temos que ver mais uma imagem de um bebê, mais uma imagem de uma criança passando por uma situação como essa. E aqui entendemos que a tecnologia ela pode auxiliar, ela deveria auxiliar, deveria ser uma forma de auxiliar essas pessoas. Claro que entendemos que muitos países eles têm visões diferentes sobre o tema. Muitos países eles são ultranacionalistas e não têm essa dificuldade de convivência com o outro. E aqui eu trago um dizer de Bauman, de Zygmunt Bauman, que ele fala que muitas vezes o refugiado ele é visto como aquela pessoa que vai trazer as más notícias, a pessoa que vai trazer as notícias sobre o caos, a guerra, a destruição. Então, quando você vê o mensageiro, você não está vendo a mensagem. Muitas vezes você acaba matando o próprio mensageiro para destruir a mensagem. Então, em muitos países, o migrante ele é visto como um outro. E aí, o migrante forçado, esse refugiado, ele é visto como um outro absoluto. Ou seja, como uma pessoa que não faz parte do nosso meio, não faz parte da nossa vida. E a gente quer ter de lado, a gente não quer estar junto, não quer ter que conviver com essa realidade. E aqui, a migração segura é um dos principais pontos que a gente deve trabalhar e defender. A migração segura, com certeza, teria poupado milhares de vidas de pessoas em Ceuta, na Espanha. A migração segura teria poupado milhares de vidas de pessoas que tentam cruzar a fronteira dos Estados Unidos pelo deserto. E a migração segura, muitas vezes, ela é assustadora para as pessoas.
A migração segura, ela tem todo um, enfim, um cenário de cães passando por você, de escâneres corporais, de perguntas muitas vezes duras, muitas vezes difíceis. E aí eu trago, enfim, para a conversa, vários episódios da Aeroporto Área Restrita, que a gente vê a diferença de tratamento de pessoas com passaportes europeus ou pessoas vindo do continente africano para o Brasil. A gente vê como é feita essa separação. E a migração segura, muitas vezes, ela é vista como uma forma ruim pelos migrantes forçados, mas, na verdade, é uma coisa que a gente precisa defender. A gente precisa defender uma migração segura, uma migração adequada, onde a pessoa pode ser tratada com dignidade na entrada no país, seja em portos, aeroportos ou fronteira seca, onde ela vai poder ter alguém que vai entender o que ela fala, uma pessoa que vai conseguir falar o idioma dela, ou então ela vai ter um tradutor, enfim, para poder entender e para poder ter essa migração segura, e que ela não tenha medo de passar por uma polícia, ela não tenha medo de passar pelo controle migratório do país, que ela tenha segurança de passar ali, o que muitas vezes a gente vê que não acontece, e aí a pessoa acaba indo por rotas ilegais, e acaba se submetendo a passar horas caminhando no deserto, ou então a passar por botes, enfim, ter que nadar no mar. Entendo que é uma realidade duríssima, e que muitas vezes esse percurso ele é só o início, porque quando a pessoa chega no país, a pessoa tem que enfrentar uma adaptação cultural, ela enfrenta o preconceito, ela enfrenta a xenofobia, a discriminação por ser de outro país, ter outra cultura e outro idioma. Então, entendo que esse momento inicial ele é apenas um início. E aqui eu trago dois pontos que eu acho que são extremamente relevantes para a discussão. O primeiro deles seria, então, lembrar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os ODS, né? Principalmente no seu objetivo número 10 e no objetivo número 16. No número 10, nós temos que um dos objetivos seria a redução das desigualdades. No ponto 10.7, nós temos que seria, então, facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas, inclusive por meio da implementação da política de imigração planejada e bem gerida. Já no ponto 16, que seria da paz, instituições e justiça, paz, justiça e instituições eficazes, então no ponto 16b nós temos que um dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU seria promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável. Então, nós temos que trabalhar essas ideias de facilitar a migração ordenada e segura e promover e cumprir leis políticas não discriminatórias. E aqui nós temos que as tecnologias, elas podem sim auxiliar, elas podem ser uma ferramenta que pode auxiliar e facilitar essa migração ordenada e segura. Além disso, ela pode promover e cumprir políticas não discriminatórias. A grande questão é como ela vai fazer isso? Como vai ser um sistema que não vai discriminar? Como esse sistema ele pode ser criado? E aí temos que ter uma ponte e não um muro entre as áreas. O pessoal do direito ele precisa conversar com o pessoal da ciência da computação, precisa conversar com o pessoal que está nos cargos públicos. A gente precisa ter essas conversas com os agentes da polícia para tentar entender a realidade de cada um e tentar, sim, com as novas tecnologias, criar sistemas que facilitem a migração e que promovam políticas não discriminatórias. Então, eu creio que isso pode ser feito, e o primeiro passo seria uma conversa genuína de, tá, vamos sentar aqui, como a gente pode fazer? Como a gente pode dialogar? E aqui cabe lembrar que a nossa lei de imigração, ela é conhecida no mundo como uma lei muito boa. Nós temos uma lei que no papel ela é incrível, assim, a lei de imigração brasileira ela é realmente muito boa. E no artigo 3º, nós lemos que a política migratória brasileira, ela se rege por alguns princípios e diretrizes. Entre eles, então, a universalidade, a indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos, o repúdio e a prevenção à xenofobia, ao racismo e a qualquer forma de discriminação, a não discriminação em razão de critérios ou de procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional. Então, exatamente o que a gente está falando, a gente tem uma legislação brasileira que já fala sobre isso. Também a promoção da entrada regular e a regularização dos documentos,
a cooperação internacional com os estados de origem, de trânsito e de destino dos movimentos migratórios, então, a fim de resguardar e garantir a efetiva proteção dos direitos humanos do migrante. Temos também como, enfim, princípios e diretrizes que regem a política de migração brasileira, a integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e a articulação de políticas públicas regionais capazes de garantir a efetividade aos residentes fronteiriços. Então, nós temos na legislação alguns princípios e diretrizes que buscam garantir, sim, os direitos humanos e direitos fundamentais desses migrantes. E aí, aqui, voltando à sua pergunta, eu entendo que, sim, a tecnologia ela pode auxiliar nessa migração segura e ordenada, ela pode auxiliar em legislações e políticas públicas que não discriminem os migrantes. E aqui nós temos que trabalhar a ideia de migração segura, de migração legal, desmistificando um pouco desse medo da legislação, da migração segura, que muitas vezes ela tem uma imagem dura, uma imagem bruta de centros de detenção, ou então de cercas com arames farpados e muitas câmeras e cachorros. Nós precisamos trabalhar essa ideia e, sim, promover uma migração segura e ordenada. O que não é numa tarde que a gente vai promover, mas entendemos que é preciso falar sobre isso, é preciso, enfim, é preciso falar sobre migração segura, é preciso falar sobre não discriminação e é preciso falar sobre o uso de novas tecnologias nesse contexto. E pensando em dados, né, a gente trazendo dados para essa conversa, a Organização Mundial do Turismo, a OMT, nos primeiros 9 meses de 2019, destinos em todo o mundo recebeu em cerca de 1,19 bilhão de turistas internacionais. Só que a World Migration Report publicou em 2020, pela Organização Internacional para as Migrações, a OIM, afirmou que em 2020 existia ao menos 280 milhões de imigrantes internacionais no mundo, que correspondia a 3,6% da população mundial. Então, nós já temos uma diferença de 1,19 bilhão de turistas para 280 milhões de imigrantes. E aí, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, a agência da Organização das Nações Unidas, né, a ONU para Refugiados, informou que até no final de 2019, cerca de 79,5 milhões de pessoas estavam deslocadas por guerras, conflitos e perseguições. Ou seja, deslocamento forçado afetou apenas 1% da população da humanidade, a população toda que nós temos no planeta Terra, e pensar em 79,5 milhões de pessoas contra 1,19 bilhão de turistas é um número totalmente discrepante. E usar tecnologia contra essas 79,5 milhões de pessoas é negar os direitos humanos a elas? Ótima pergunta, João. E eu adoro dados, então vamos lá. Todos esses dados, eles são realmente alarmantes em certo ponto. Você pensar que 1,1 bilhão de pessoas passou por câmera de segurança, por scanner corporal, por raio-x em todo mundo apenas em 2019, ou seja, no mundo pré-pandêmico, no mundo onde as pessoas poderiam viajar para qualquer lugar. Sim, pessoal, esse mundo existiu, a gente pôde viajar, a gente pôde estar se deslocando. É um número muito grande, são muitas pessoas passando todos os dias e tendo seus documentos verificados, tendo seu rosto analisado em muitas situações. Então, é um número muito grande. Aqui, quando a OIM ela fala sobre os 280 milhões de imigrantes internacionais no mundo, ou seja, 3,6% da população mundial sendo migrante, também é um número muito grande. Também é um número de pessoas que estão em outra cultura, com outro idioma, com outro grupo de amizades, outra rede de contatos. Então, é um número muito grande de pessoas que é afetada diariamente pela migração, que é afetada diariamente por esse controle migratório. E trazendo os números da Acnur, então, de 79,7 milhões de imigrantes forçados, e aqui nós temos que lembrar que são refugiados e deslocados internos, nós temos esses dois números, pessoas que saíram do seu estado por motivo de perseguição e pessoas que saíram da sua cidade, do seu estado regional e tiveram que se deslocar dentro das fronteiras do estado, também é um número muito grande. Também é um número muito grande, 79,5 milhões de pessoas tiveram que abandonar as suas casas por guerra, conflitos ou perseguições. São pessoas que estão tendo que literalmente largar tudo e correr. Então, usar essa tecnologia
ela pode ser usada para negar os direitos humanos, mas ela também pode ser usada para promover os direitos humanos dos migrantes. E aí está a visão, a ótica. Nós precisamos analisar o uso da tecnologia a partir da proteção dos direitos humanos e direitos fundamentais dos migrantes. Esse tem que ser o paradigma. Esse tem que ser o ponto. Vou usar a tecnologia. Tá, vou usar para quê? Vou usar como? Como esse uso vai impactar os migrantes? Nós temos diversos exemplos de usos positivos, de usos que têm impactos positivos. E aqui eu trago o aplicativo Oca, que é um aplicativo que dá para ser baixado nas plataformas digitais, OKA, que ele promove uma espécie de mapa para o migrante. Ele pode baixar o aplicativo, ele já é utilizado em algumas cidades brasileiras, como Pacaraima, São Paulo e Rio de Janeiro, e a pessoa, o migrante, ele baixa o aplicativo, ele pode escolher o idioma que ele quer utilizar, então português, inglês, espanhol, outros idiomas, e ele vai saber onde ele busca ajuda médica, ele vai saber quais são os hospitais que estão na região, ele vai saber onde ele pode encontrar dormitório, onde ele pode encontrar alimentação, onde ele pode encontrar emprego, aulas de português, onde ele pode ter uma bússola ali, uma bússola de direitos do migrante, como ele pode se encontrar, e no idioma que ele vai entender. Então, nós temos usos muito positivos da tecnologia. Tem outros aplicativos que são joguinhos online que você simula uma trajetória de um refugiado sírio até a Alemanha, por exemplo. Você tem um joguinho que você vai pulando as casinhas e cada ponto que você é parado, eles trazem informações sobre as migrações. Como os migrantes eles são abordados, como acontece essa trajetória. Temos outros usos de tecnologia, e aqui podemos trazer também o uso da tecnologia blockchain para disseminação e para maior transparência no uso de dinheiro público, dinheiro de doações. Então, com a tecnologia blockchain, nós temos quem doou para quem doou. Então, nós temos em campos de refugiados na Jordânia, por exemplo, pessoas que têm a sua ficha, o seu cadastro, com a leitura da sua íris. Então, ela chega na vendinha, ela compra os seus mantimentos para se manter ali no campo, e ela tem o seu rosto escaneado e debitado da sua conta. A pessoa que vai doar para ela o dinheiro, eu estou no Brasil e quero doar uma quantia X para um grupo de refugiados do campo da Jordânia, de um dos campos na Jordânia. Eu mando e eu sei quem recebeu. Isso ajuda a facilitar o processo, é um processo mais rápido, é um processo mais transparente e com menos corrupção no meio. Porque uma das grandes questões era, os refugiados estão recebendo esse dinheiro, mas na metade do caminho o dinheiro se perde. Ou na metade do caminho alguém desvia o dinheiro. Então, com a tecnologia blockchain, nós temos um ponto A, ponto B. Eu sei quem deu, eu sei para quem recebeu. Então, é algo mais transparente. Então, sim, a tecnologia ela pode ser utilizada para reforçar, para enaltecer, para defender e proteger os direitos humanos dos migrantes forçados, mas ela também pode ser utilizada para negar. E aí nós temos o exemplo da Nova Zelândia, que muitas vezes ela usava para migrantes, em geral, de deportar a pessoa porque ela poderia cometer um crime, porque ela era de um grupo que era propenso a cometer um crime, ou então que ela poderia ser deportada por ter um alto custo de saúde. E aqui eu falo migrantes no geral, não migrantes forçados. Mas eu entendo que a tecnologia depende do seu uso. Então, a tecnologia em si, é claro que ela tem a criação da tecnologia, ela é uma criação que já tem fins dentro de si, mas eu entendo que a tecnologia ela pode ser utilizada como uma ferramenta para efetivar os direitos humanos, em especial dos migrantes forçados e dos refugiados como um grupo, assim. Ela pode ser usada da melhor forma possível ou da pior forma possível. E aí, por fim, eu trago um exemplo dos drones, que são utilizados agora para localizar pessoas perdidas no mar. Então, tem empresas que estão criando drones com reconhecimento facial que auxilia para encontrar essas pessoas, o que, ao primeiro momento, é algo muito positivo, mas também tem drones utilizados para encontrar pessoas de nacionalidades ou de religiões específicas, e a fim de encontrar essas pessoas e
enfim, levá-las para interrogatórios ou até deportá-las. Então, a tecnologia em si, ela é muito boa, ela pode ter um uso muito bom, mas depende de quem está usando. E aí, por isso, nós precisamos defender os direitos humanos e trazer para o debate do uso tecnológico a proteção dos direitos humanos em primeiro lugar. Nós precisamos olhar o uso da tecnologia a partir da ótica dos direitos humanos. E para encerrar a nossa prosa, pensando no Brasil, com a LGPD, com o reconhecimento do princípio da proteção de dados pelo habeas dados na Constituição e da autodeterminação informativa nesse mesmo processo, através de um julgamento do STF em dezembro de 2020, como poderia ser feito o uso da tecnologia no nosso país para não discriminação? E para você, como será o futuro do uso da tecnologia no mundo, pensando no momento pandêmico que vivemos e pensando nessa possibilidade de usar a tecnologia para os direitos humanos, para poder ajudar essas pessoas que têm tantas dificuldades? Olha, é difícil falar em futurologia, ainda mais na área do direito, mas entendemos que a tecnologia é o presente e é o futuro. Aqui temos tecnologia como técnicas, né? E técnicas que já vêm sendo utilizadas no decorrer da história, mas que no momento estão cada vez mais em evolução e trazendo facilidades para a vida, para o cotidiano, para tudo, assim, eu penso no contexto atual, sem a tecnologia, estaríamos todos em casa sem poder nos comunicar, sem poder estudar e sem poder ter essas conexões que o mundo digital nos traz, o que é algo muito benéfico, é algo muito positivo. Mas entendo que num futuro, a tecnologia, nós devemos cuidar para ela não ser algo que vá nos privar dos nossos direitos. Nós temos que ter a tecnologia como uma ferramenta ao nosso favor, e não uma ferramenta em que nós somos reféns ou presos dela. Então, num contexto atual, eu entendo que as tecnologias elas podem ser utilizadas para não discriminar. Como fazer isso? E aí nós podemos trazer um exemplo estadunidense, em que o Compass, conhecido como um dos sistemas de maior escândalo, né, na história estadunidense, que ele condenava as pessoas a uma pena maior por serem enfim, por terem uma cor de pele. Ele condenava pessoas negras a uma pena maior apenas por serem pessoas negras. Esse sistema e sistemas correlatos, eles começaram a tirar a cor de pele. Então, a pessoa ela era analisada pelo sistema, mas sem ter a cor de pele, o que já mudou a forma como a decisão era feita. Além disso, eles tiraram o sobrenome. Então, sobrenomes hispânicos, outros sistemas, aqui não, o Compass, outros sistemas tiraram o sobrenome hispânico para diminuir, então, a discriminação contra grupos hispânicos no país. E aqui eu entendo que é muito importante, mais uma vez, a conversa. Tentar entender como essas tecnologias funcionam, ter uma transparência no sistema, então eu entender como o dado é colocado, como o dado é tratado, a fim de ter uma decisão, mas essa decisão, ela não é a decisão final, é uma decisão que vai auxiliar o agente fronteiriço, vai auxiliar o policial, vai auxiliar quem está no comando para tomar uma decisão. Nunca a tecnologia pela tecnologia, mas sim a tecnologia como uma ferramenta, como algo que pode auxiliar. E aí, para o uso dessa tecnologia, tem que entender como ela funciona. E aí, eu tenho certeza que muitos profissionais que estão nos ouvindo sabem muito melhor do que o pessoal do direito. Então, nesse ponto, precisamos conversar, precisamos ter esse diálogo próximo para tentar entender como isso funciona, para tentar entender como eu crio uma tecnologia que não tenha um viés discriminatório. E aí... como dica, né, uma dica final, temos o documentário Coded Bias, que ele fala um pouquinho como, enfim, a pesquisadora criou uma tecnologia de reconhecimento facial que não a reconhecia, por ela ser negra. Então, poxa, peraí, o que está acontecendo? Como eu posso melhorar essa base de dados? Melhorar no sentido de ter uma base de dados sem viés. É muito difícil, é uma conversa que não tem uma resposta-chave, aquela resposta de $1 milhão que todo mundo quer dar,
começa com o diálogo. Então, eu acho que precisamos ter essa conversa com os profissionais da área, das diversas tecnologias, tentar entender conceitos básicos, para aí sim falar como isso pode ser utilizado. E aqui é interessante lembrar que a decisão do Reino Unido foi de parar o uso do sistema. Então, enquanto eu estou auditando o sistema, enquanto eu estou tentando entender por que determinadas nacionalidades suspeitas levam mais tempo para conseguir o visto, eu paro o uso do sistema. Eu melhoro o sistema e aí eu volto. Porque não adianta você estar continuando discriminando sem ter esse sistema realmente funcionando de uma forma adequada, de uma forma que proteja os direitos humanos dos migrantes, mas também proteja a soberania nacional e a entrada das pessoas no seu país. Lembrando que é uma decisão de cada país, saber quem vai entrar, como vai entrar. Mas, então, é preciso, sim, conversar com as diversas áreas e tentar entender como esses sistemas funcionam e criar base de dados que você sabe que se eu colocar a questão da raça da pessoa, eu vou ter uma resposta diferente, então eu tiro a raça. Se você sabe que a nacionalidade da pessoa vai interferir no julgamento, tentar, então, não, se eu tirar, como vai funcionar? E para isso é preciso ter conversa. E no futuro, como a gente falou anteriormente, nesse momento pandêmico e pós-pandêmico, entendo que as viagens no futuro vão ser muito mais regradas do que já eram. E aqui temos que lembrar como foi o mundo pós-11 de setembro, onde as restrições de viagem aumentaram e muito. Os sistemas de entrada nos países, a vigilância, né, essa era da vigilância, foi muito marcada pelo sistema, pelo ataque terrorista no 11 de setembro. E entendo que no mundo pandêmico e pós-pandêmico em que vivemos, além do visto, além de muitos documentos que já são pedidos, vamos ter o pedido de teste de Covid negativo, vamos ter o certificado de vacinação, que de febre amarela já é pedido em muitos países, mas vamos ter a vacinação contra a Covid. Só que como vão funcionar? Quais vacinas vão ser melhor, mais quistas nesse mundo pandêmico? Então, é mais um diálogo, temos as barreiras sanitárias, e é importante, sim, podemos ver como a Covid se espalhou pelo mundo, e com certeza as migrações carregaram ela de uma forma ou de outra, as pessoas circulam pelo mundo, então esse 1,1 bilhão de pessoas que circularam em 2019, infelizmente, acabaram circulando com o vírus também, é algo que os países vão precisar começar a pensar em barreiras sanitárias também, mas barreiras sanitárias e não discriminatórias, que já vemos alguns casos de discriminação de pessoas asiáticas ou italianas até sendo insultadas nas ruas dos Estados Unidos por características corporais. Se você tem olho puxado, quer dizer que você trouxe o Covid para o meu país, ou se você fala italiano, quer dizer que você trouxe o Covid para o meu país. Então, precisamos pensar nisso. Claro, precisamos proteger a questão sanitária de cada país, mas sem criar uma legislação discriminatória no sentido que acabe afetando e massacrando os direitos humanos desses migrantes, que sabemos que não são eles os responsáveis, né, diretamente pela propagação do vírus. Então, sim, precisamos falar sobre isso. Entendo que no mundo pós-pandêmico vai ser mais difícil, entendo que as pessoas vão querer viajar, as pessoas vão ter esse ímpeto de, fiquei X período em casa, guardadinho, quietinho, quero conhecer o mundo, quero viajar, quero participar de eventos. Então, é um grande desafio para os países, entendo que os países vão precisar, sim, conversar mais sobre isso e criar espaços de debate para poder falar sobre migrações e sobre o uso de tecnologias de perfilamento nesse contexto de migrações. É um dos assuntos da nossa agenda no futuro. Stephanie, muito obrigado por aceitar o nosso convite de prosear sobre um assunto tão importante, relevante e que poucos entendem a magnitude e a complexidade dos problemas que afetam os migrantes, principalmente os refugiados. João, eu que agradeço a oportunidade. É realmente uma oportunidade de poder falar sobre um assunto tão importante, um assunto que ele diz respeito à vida de muitas pessoas, ele afeta a vida de muitas pessoas de uma forma que alguns ainda não entendem. Então, eu acho que ter um espaço como o da prosa para poder conversar um pouquinho mais, para poder, enfim, prosear mesmo sobre esses assuntos é de grande valia e é um passo inicial
para conversar sobre a temática em âmbito nacional. Então, eu agradeço a oportunidade e fico disponível para maiores questionamentos, dúvidas e, enfim, para prosear mais sobre um assunto tão importante e que com certeza vai tá na nossa lista, na nossa agenda nesses próximos tempos. E para você que nos ouviu nas plataformas de áudio, a entrevista completa está também no canal do YouTube do Laboratório de Direitos Humanos da UFO. E até o próximo episódio. Fique bem.